E aí, gente? Bora? Bora mais um? Bora mais um. Bora mais um. Eu tava lembrando aqui, um tempo atrás, a gente tava falando um pouquinho sobre um assunto de resiliência, que a gente entrou também no assunto bem legal. A gente foi bem a fundo, né? Que é o luto, né? Essa questão do luto, né? E sabe que, voltando nisso que você tá falando, ontem eu tava conversando com um amigo, que ele perdeu um irmão recentemente, agora domingo, um acidente de carro. E ele tá justamente nessa fase do luto. E aí a gente estava conversando, né? Ele me mandou mensagem e tal. E eu fui explicar para ele o que que é esse momento que ele está vivenciando e quantas vezes as pessoas elas têm. Depois eu refletindo, né, quantas vezes é difícil para algumas pessoas entender o que elas passam no momento do luto. Então, assim, a psicologia ela fala, né, das etapas do luto, que é primeiro a pessoa vai sentir ali aquela sentimento de negação, ela vai estar negando aquilo que está acontecendo, tipo, Falando que é uma mentira, não, não mentira, isso aconteceu. não está acontecendo. Assim que ela recebe a notícia, por exemplo, do luto de morte, depois ela vai sentir raiva daquela situação, raiva dela, raiva às vezes até da Poderia pessoa, ter evitado, poderia ter falado alguma raiva da própria, às vezes da eu já vi própria casos da pessoa. própria pessoa que foi, porque tipo me abandonou, raiva às vezes de Deus, porque às vezes a pessoa fica Como se chateada, deixou como de fazer se isso deixou acontecer. isso. Depois ela vai para a parte, depois da raiva ela vai para a barganha, no sentido de, puxa, o que que eu poderia ter feito de diferente? Será que eu não devia ter, se eu agisse assim, se eu agisse assim, e se eu tivesse lá, e se eu depois para a etapa da tristeza, que é quando a pessoa fica melancólica, bate aquela tristeza, né? Ela quer se isolar de todo mundo e até chegar de fato na aceitação. E aí eu estava explicando um pouco disso também, né, para ele dessas etapas, só que depois eu refleti e pensei, isso não acontece, se a gente parar para anotar, isso não é só ligado a um luto-morte, né? Enquanto isso acontece o tempo todo com a gente, sim. Temos pequenos lutos durante a nossa vida que a gente não chama de luto. A gente chama de, tipo, coisas que jogam a gente pra baixo. Só Exatamente. que é o mesmo como acontece, como vai sendo ali. Tipo, a gente tem um luto de, não sei, eu fui demitido, foi morar em outro país ou em outra cidade, ou eu estou indo fazer isso, assim. Então, tipo assim, é um processo de reestruturar, colocar a cabeça no lugar, aceitar que aquilo tá acontecendo, porque, tipo, não tem o que fazer, às vezes vai acontecer. Tipo, a gente não consegue ir. E uma coisa boa, a gente às vezes não consegue ficar no mesmo lugar. A gente tá procurando evolução. Tipo assim, é um assunto muito da hora, essa parte do luto. E como você disse, o luto aparece no nosso dia a dia, só que a gente nunca identifica como um luto em si. A gente não sabe, a gente pensa que luto sempre vai ser uma coisa grande, sempre, nossa, uau, mas a gente sempre tá lidando com pequenos lutos. E sempre tem que saber reconhecer isso também, para saber melhor lidar com isso no nosso dia a dia. É esse negócio do amigo. É um amigo meu, um primo meu, na real, um tempo atrás, ele foi viajar. E eu tava muito triste, só que eu não entendia isso. Mais pra frente, quando eu fui tomar mais maturidade, eu aprendi que isso era um luto. Por quê? Eu não ia conseguir conversar com uma pessoa que direto tava conversando. E E não é a mesma coisa, conversar por é, mensagem, de não é. pessoalmente, assim, é outra. Tem a energia dela ali, o toque, tem várias coisas que se relacionam. E a perda, né? Porque assim, é um processo. Você tinha essa pessoa com você ali, você podia ligar, você podia sair para um rolê com ela, e aí agora acabou. Não dá para dizer, eu costumo dizer, se aquilo era importante para mim, não dá para dizer que eu superei isso do dia para noite. Ah, não, tranquilo. Claro que você fica feliz que a pessoa conquistou lá o que ela queria, mas não dá para invalidar o que a gente sente. Sim. A gente até entende, racionalmente falando, o que aconteceu e torce pela pessoa, mas o coração, né, a questão emotiva, no sentido emocional, não é tão simples explicar emocionalmente que, ó, então, ó, agora você passou, viu? Finge que tá tudo bem. Sim. Não tem, nem deve fingir, que é o que a gente falou uns Sabe, jogar atrás, pra né? debaixo do Ficar tapete. jogando para debaixo do tapete. Um exemplo também que acontece bastante é quando a gente sai da escola, do ensino médio e vai para a vida adulta, vai para a faculdade, onde a gente muda nossos ciclos. Dá o baque, assim. Eu não vou conversar com meu amigo que estava lá direto. Nossa, ou quando você sai da casa dos seus pais para ir morar sozinho. Também é um luto. Mas você tem que se adaptar, porque envolve essa adaptabilidade a essa mudança, né? Ou seja, a situação já não é mais a mesma.
E agora eu preciso me adaptar, eu preciso, que é onde a gente fala da resiliência. Eu preciso ter resiliência para me adaptar a essa mudança. Eu preciso ter flexibilidade para entender que não vai mais ser do jeito que eu queria, né? Não vai, mamãe não vai estar aqui mais para fazer Vai o que ser eu mais um queria, dia né? perfeito ali. As coisas são mutáveis e tá tudo bem. É aprender com essa mudança que tá na nossa vida e seguir ela. Sabe que uma outra coisa que eu gosto de parar para pensar quando acontece isso também, essas situações de luto, que essas fases que a gente está comentando, elas acontecem também de uma forma muito, muito maluca, porque assim, não é bonitinho, então eu sinto, às vezes você sente raiva, daqui a pouco você fica chateado, daqui a pouco você começa a barganhar, daqui a pouco você volta a sentir raiva de novo, daqui a pouco, sabe, é uma coisa tudo meio que acontece misturado. Aí a gente fala, para de azar, pô, só acontece coisa ruim. É que, tipo, às vezes acontece esse episódio de luta, a gente não sabe lidar e a gente fica com uma energia ruim. Aí, tipo, não é que, tipo, uma energia ruim atrai as coisas ruins. Não. Você vai estar com um pensamento ruim em relação às as coisas não vão certo. Você vai fazer as coisas desleixado, você vai fazer as coisas tristes. Então, tipo, você tem que manter o ânimo. Você tá nessa etapa, não tem, Sim. né? E acaba. Nem é que você vai, às vezes, começar a fazer as coisas pior, mas você vai focar só na parte ruim. Você não vai pensar, não vai querer na parte boa. É tipo, você só vai ver a parte ruim das coisas. Você não vai ver, tipo, o que é tipo, tranquilo e o que é muito bom. Você não consegue ter foco pro que é positivo, Sim. só porque é negativo, porque você está vivendo aquele momento negativo. Tipo, como é que eu vou? Eu acho que não é nem. E aí também, eu acho que tentar, no momento de luto, viver o positivo entra meio no lance da positividade tóxica, sabe? Sim. Do eu tô mal, eu tô vivendo luto, mas puxa, eu tenho que fingir que eu tenho que ser positivo. E aí eu começo a me forçar a ser positivo, e aí, desculpa, não rola. Eu acho que eu sempre falo para as pessoas que estão em um momento de luto, seja perda de um emprego, seja o que for. Cara, vive esse momento. Se permite, sim, a esse luto, a ficar triste, a ficar chateado. Não tenta querer mostrar que você tá bem, que você tá forte, que já superou. Tem coisas que não dá para superar assim do dia para noite. Você perdeu lá um emprego que você queria, você perdeu um concurso, que é o que eu falo para o aluno. Pô, o candidato foi lá e, sei lá, perdeu, não passou na prova, ou não passou no psicológico. Tem como ele chegar na casa dele, olhar lá no site oficial que o nome dele não tá na lista, que ele não passou, e levantar e falar: ah, legal, tá bom, né? Acontece, deixa eu ir ali comer um lanche. Não, bicho, o cara vai ficar triste, ele vai ficar chateado. Eu lembro de um candidato que ele falava assim: Leandro, na semana que eu reprovei, eu vi um carro de polícia na rua, me dava tanta raiva, cara, tanta raiva, porque eu falava: caramba, era pra ser eu tinha que estar ali. E eu falava: mas é isso, você estava vivendo a fase do luto. E aí tinha umas pessoas que chegavam nele e falavam: e aí, cara, beleza? E aí, você já vai ser polícia, né? Aquilo, ele falava que tinha vontade de dar um soco na pessoa que perguntava aquilo para ele. Mas por quê? Porque ele estava vivendo a fase, ele estava. E eu falava: é isso, você tem que viver esse momento. Não dá para poder tentar fingir que tudo bem. É o seu sonho, é algo que você quer muito. Então vai fazer parte, né? Se planejou para isso. Você se esforçou. Tem um exemplo que é um que meio que eu uso. O luto é como se fosse uma escada. Então, tipo assim, você pode querer pular ali dois degraus, você tem que sentir o que aconteceu, tem que entender o que aconteceu, o porquê aconteceu, e aí você vai sofrer. Tipo, você vai ter que, pra entender, você tem que sofrer. Então, você vai indo com calma. Então, tipo, aí você entende o que acontece. Se você tentar pular um degrau ali, o degrau do sofrimento vai ficar pra trás, o degrau de, tipo, entender, né? Então, tipo, tem que ser tudo com calma, ou senão, depois é a mesma coisa de jogar uma bolinha de neve, e do nada você tá ali no meio da bola de neve e ir embora. Você não vai saber que degrau você vai estar. Você vai estar sentindo. E você vai ter que sentir. Para você aprender a lidar com isso e conseguir se desenvolver mais para frente. Conseguir passar as etapas. Tem um curta-metragem que eu assisti um tempo que é muito bom. Que é Eu e Depois. Depois disso aí que acontece. Eu sofri agora e ele está retratando essa passagem do luto. Você não vai perceber a passagem do luto. Porém, você está passando por ela. E no final, tá bom. Você nunca vai saber. E aí? Será que já passou? Será que eu já tô bem? Será que eu posso voltar? Você não Aí, sente, tipo, tipo, você vai perceber, tipo,
um tempo depois que você teve ali o episódio de luto, que você tipo, já passou por aquilo, já aconteceu. Por isso que chama processo, né? Um Exato. processo. E eu falo, quanto mais importante aquilo que eu perdi, mais tempo esse luto tende a demorar. Né? É claro que a pessoa não pode se afundar no luto, né? Porque aí ela começa a ir para um caminho mais crônico, né? Ela Sim. acaba indo para uma depressão mais crônica. Mas esse momento, né? Eu falo que essa leve caída que a pessoa sente, essa leve desmotivação, às vezes até uma sensação de deixa para lá, vou desistir disso. Como eu já vi casos, por exemplo, de alguns candidatos falaram, Leandro, quando eu reprovei, minha primeira vontade foi de desistir, foi de deixar esse concurso para lá. E eu falei, sabia que esse desejo de desistir, essa desmotivação, ela faz parte do processo do luto? Por quê? Porque vai dar essa vontade do deixa pra lá. Ah, E se eu desistir? E se... Mas aí você tem que ter também o. E se eu passar? é, Tem que ter ali essa entende? fase. Mas, e até essa vontade, assim, às vezes, quando a pessoa entende que isso pode acontecer, pode dar essa vontade, que isso é da etapa do luto, é mais fácil para ela chegar na aceitação. Porque eu sempre digo, a vontade de desistir é o que faz muitas vezes a gente persistir. Que funciona a gente, sabe aquela coisa do, mano, agora é questão de ó. Agora eu vou passar nessa porra. E aí o cara faz disso uma questão de ó. E aí, de fato, ele chega na aceitação, que é o processo de superação. E a aceitação também, quando eu explico para o aluno ou para alguém sobre qual é a fase da aceitação, eu sempre digo, aceitar não significa você dizer tudo bem para o que aconteceu no sentido de ficar feliz com o que aconteceu Esquecer o que ou esquecer. Eu falo que aceitar é quando você olha para o que aconteceu e você consegue aprender com aquilo ali. Você consegue ver um aprendizado. Que aprendizado eu tiro, sei lá, desse emprego que eu perdi? Eu aprendi isso com essa situação. Eu não vou cometer de novo. Que aprendizado eu tiro com aquela amizade que perdeu? Sei lá, eu era amigo de uma pessoa e eu perdi a amizade dessa pessoa. Quando eu olho para isso, eu estou aprendendo com aquela situação. E aí eu falo de uma superação nesse sentido. Uma aceitação, porque aquele momento me ensinou algo. Eu tinha uma amiga que eu sempre brincava com ela, eu falava, quando você estiver passando por um momento, sempre se pergunte não por quê, mas para quê. Para que eu estou passando por isso? O que eu preciso aprender com esse processo? Você chega mais fácil na aceitação. Quando a gente fica, mas por que isso? Mas por que aquilo? Você entra num lado meio vitimista. Isso nunca Isso nunca vai passar e começa a resmungar, e aí você não aprende com aquilo. É uma coisa que eu costumo fazer quando eu passo por alguma situação assim, e que eu sempre aconselho as pessoas. E, é um processo, quando a gente fala, né, a gente trouxe isso um pouco para mostrar para vocês que o luto é um processo natural, é um processo humano. Todos nós passamos por fases de luto, tá? O psicólogo não é imune a isso, porém, e que cada um também tem o seu tempo. Então, o processo do luto do Marcos não é o mesmo tempo que o meu, o do Bruno não é o mesmo tempo que o meu. Então, respeite também isso. Não se force a uma melhora rápida ou instantânea, porque o fulano do lado já está legal, já está bem com isso, e eu ainda não estou. Respeite o seu processo. Isso também é importante. Cada uma pessoa, a gente tem que entender isso. Tipo, nossa, se ele consegue, por que eu não consigo? Tá bom, só vai e vai com calma. Você vai conseguir, né? Uma pessoa, eu dou um exemplo, só para a gente, né, fechar aqui. Eu dou um exemplo quando alguém, numa família, três irmãos que perdem lá um familiar. Cada um vai sentir essa perda de uma forma, cada um vai vivenciar esse luto de um jeito. Não é porque o que chora mais é o que sente mais, o que não chora é o que, nossa, não estava nem aí. São maneiras diferentes de vivenciar esse luto. E cada um vai ter o seu tempo de superação. Então, talvez o que chora mais seja o que supere primeiro. O que quase não chorou
pode ser que demore mais e tudo bem. Não é uma corrida para ver quem chega primeiro. Então, esse tema, gente, que a gente trouxe, a gente entende que é muito importante. Espero que a gente tenha ajudado um pouco mais vocês a entender o que é o luto e que tudo bem, faz parte da vida. Tá bom, muito obrigado aí. E a gente vê vocês, então, no próximo vídeo do Mike Psico. Valeu, Até pessoal. mais.